Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos, bem-vindos a mais um discipulado. Nós estamos na 7ª lição e esta é a 5ª ministração desta 7ª lição. E o título é Compromisso com a Palavra. E o texto ele se encontra em Tiago, no capítulo 1, versos 19 até o verso 27. Eu vou fazer a leitura, depois a gente faz as considerações. Muito bem. Diz a palavra: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós foi enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, este é semelhante ao varão que se contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-sucedido no seu feito. E se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Maravilhosa palavra. Então, verso 19, vamos então para as considerações. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Um homem que conhece a palavra de Deus, ele está experimentado. E ele não responde ou não fala antes de ter ciência exatamente do que está sendo colocado. Então, ele espera para poder, a seu tempo, dar a sua opinião. E certamente a sua opinião será respeitada. Agora, se uma pessoa é muito afoita para falar, como diz a própria palavra, quem muito fala, muito erra. Na multidão das palavras não falta transgressão. Está em Provérbios. E depois diz, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, uma pessoa inflamada, irada, ela normalmente está recebendo influência do inferno. Tiago trata disso em outro lugar. Na verdade, no capítulo 3 deste livro. Porque ela está sendo inflamada pelo inferno. Então a sua boca vai produzir palavras que podem ser maldições ou qualquer outra coisa, mas que não edifica. Certamente, em vez da edificação, está operando destruição, porque é esta a vontade de Satanás. Eu nem iria falar, mas entenda muito bem, a influência maligna na vida do cristão é mais do que vocês podem imaginar. É muito. E o dia que Deus preparar, a gente fala sobre isso. Isso está muito bem esclarecido no capítulo 4 aqui de Tiago também. Então vamos lá. Pelo que, rejeitando toda imundícia, que é a iniquidade, e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada,
a qual pode salvar a vossa alma. Então a palavra de Deus é espírito e vida. É importante a gente não esquecer de que a gente fala palavra de Deus, então fica assim meio fácil, né? Mas eu gostaria de dar uma mudada. Eu gostaria de dizer que foi a palavra que saiu da boca do trono de Deus, que está em seu trono, daquele que ordena todas as coisas. Então esta palavra, ela é cheia de poder, né? Ela é espírito e vida. Esta palavra é cheia de retidão, de sabedoria e de autoridade. Então, o que estou querendo dizer? Bem, estou querendo dizer que esta palavra merece toda a nossa atenção. Toda. E toda a nossa atenção ainda é pouco. A necessidade que temos do Espírito Santo trazer a revelação da palavra é fundamental. E é por isso que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, e em outro texto diz que ele nos ensinará todas as coisas, né? Certamente relacionadas a Deus. E aqui ele diz para receber essa palavra com mansidão. A palavra que foi enxertada, a palavra que foi colocada na nossa vida, que em outro lugar está escrito que nós éramos zambujeiros, ou seja, oliveiras bravas. Então esta palavra veio para transformar a nossa natureza de oliveira brava, passar a ser uma oliveira útil àquele que a cultiva, que é Deus. Então, meus queridos, pronto para ouvir, tardio para falar. Muito cuidado com as palavras. A palavra está escrito em Tiago, no capítulo 3. Ela está no nosso coração e a nossa língua que a profere. E a língua é um instrumento bem pequeno, um membro do nosso corpo bem pequeno, mas tem o poder de nos levar para o bem ou para o mal. É a língua. Então as palavras que saem da nossa boca, elas têm, por certo, por instrução de Deus, elas devem trazer a edificação. Todo outro tipo de palavra, ela serve só, chama-se palavra torpe, podre, que não constrói, não edifica, mas destrói. Essa outra é maligna. Então, queridos, rejeitemos toda imundícia, toda iniquidade, todo pecado, saia da nossa vida, todo acúmulo de malícia, que é impiedade do coração, né? É um coração que está cheio de malignidade, né? Então, rejeitar tudo isso, receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, o que é receber a palavra com mansidão? É receber a palavra com o coração aberto, desejoso de aprender. Por isso que começou no verso 1, para que a gente seja atento, sempre pronto para aprender, para ouvir, né? E aqui ele diz que nós devemos então ter, como abraçar, eu diria ainda de uma outra forma, eu não sei, mas o fato é que eu trabalhei na minha vida também no campo. E quando a terra é lavrada e depois gradeada, a grade, ela tira as pedras, a sujeira e tal, deixa a terra fofa. E aí, quando a semente é lançada, ela é como se ela fosse agasalhada pela terra. E ela, no tempo certo, ela vai produzir o seu fruto. E aqui
receber a palavra com mansidão é ter este desejo de que, da mesma forma que a terra recebe a semente para produzir frutos, nós também recebamos a palavra para produzir frutos. E esta atenção com a palavra, esta devoção, este cuidado, este zelo por conhecer a palavra, vai fazer de nós pessoas muito úteis para Deus e para aqueles que nos cercam. E ele diz, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A palavra de Deus, ela nunca é falsa. Pelo contrário, ela é verdadeira e tem um poder tremendo. Tanto é que ela fala a respeito de si mesma, né? Que é como espada de dois gumes. Ou seja, ouvida, corta para um lado. Não ouvida, corta para o outro. E essa palavra que pode salvar a nossa vida, né? Salvar as nossas almas, salvar a nossa vida. Então nós devemos ser cumpridores. Quer dizer, não é ouvir uma palavra para simplesmente saber. Isso não produz nada. Eu posso dizer que se você tem uma profissão, você se formou, mas você trabalha num outro tipo de atividade, você não ganha pelo que você aprendeu ou se formou. Você ganha por aquilo que pratica, pela profissão que você pratica. É dela que você vai receber, né, o seu sustento. É o que você faz. Da mesma forma na palavra. Não adianta eu saber e não praticar. Pelo contrário, eu sabendo e não praticando, eu já sou um transgressor desta palavra. E como eu disse, a palavra de Deus nunca é falsa. Ela, pelo contrário, é verdadeira. Mas aquele que recebe esta palavra e não lhe dá o devido crédito, então, neste foi um discurso falso, porque não teve resultado. Aquela ministração não trouxe uma transformação de coração, não despertou nenhuma vontade de seguir aquele caminho. Então não é fundamento para este que ouviu essa palavra e não a cumpre. Verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque, verso 24, se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Né? Então, a pessoa que ouviu a palavra de Deus, ela conhece os nossos corações. O Espírito Santo, quando manda a palavra, ele sabe por que é que está mandando. E que aquelas pessoas precisam ouvir aquela palavra. As razões são as mais diversas. Para uns é de um jeito, para outros é de outro. Mas este que ouviu e não recebeu é a mesma coisa com a pessoa que olha o seu rosto e se esqueceu de como era. Então eu diria, essa palavra não é fundamento de vida para essa pessoa de jeito nenhum. Porque a palavra tem a condição de nos mostrar ou de tirar um raio-x do nosso ser interior. Dizer assim, é deste jeito que você é. Por isso que ele diz, contempla o rosto no espelho. Se vê. A palavra faz com que a gente mesmo se veja enquanto a ouve. Mas se não aplicar aquela palavra à vida, não mudar a sua atitude, é falso discurso, não teve resultado algum, não teve fruto nenhum.
E o verso que mais me agrada nesse texto, que, vamos dizer assim, que eu chamaria de verso-chave, este 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, uma pessoa que ouve a palavra, presta atenção, quer saber como funciona a questão espiritual, como Deus age, em situações tais Deus age desta forma, em situação Z Deus usa de outra atitude. Então, esta pessoa ela está preparada, né? É como alguém que estuda a sua profissão, mas estuda a fundo. Quando ela vai executar o seu trabalho, ela vai executar de uma forma primorosa. E ela vai se dar bem. E aqui, ele chama a palavra de Deus da lei perfeita da liberdade. O ser humano que não obedece a esta palavra, este ser humano tem prisões, não é livre. Quem obedece a esta palavra, esse é livre. Esta é a lei perfeita da liberdade. Ninguém mexe com aquele que obedece essa palavra. Pode até tentar, mas Deus o protegerá. Então, no final, ele fala que é fazedor da obra. Este tal será bem-sucedido no seu feito, da mesma forma que aquele que estudou a sua profissão profundamente, quando for fazer o seu trabalho, será um trabalho bem feito. E aqui ele diz, será bem-aventurado, será feliz naquilo que for fazer. É muito bom, né? Uma pessoa que vai ajudar, uma pessoa que vai orientar, um irmão, uma irmã, e está totalmente fundamentado nesta palavra, quando ele for lá, ele vai bater certo na ferida. Então é isto, né? E fora que ainda tem a aprovação de Deus, e Deus vai operar juntamente com ele. Ele não está sozinho. Deus se agrada de quem tem esta atitude. E aqui, no verso 26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã, vazia. Pessoa que fala muito, está em Provérbios capítulo 10, ela erra muito, né? O pecado, o erro, está diretamente relacionado à quantidade, né, de fala da pessoa. A pessoa que fala desse jeito vai cair em muitos embaraços. E por que a religião é vã? Primeiro porque já está fora da primeira instrução aqui do verso 19. Prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Então, estando fora desta palavra, já está fadado ao fracasso. A outra coisa é que uma pessoa que tem esse tipo de atitude, o seu testemunho é ruim. E uma pessoa que tem um testemunho ruim, não é ouvida. Então não serve para nada, é vazio, né? Então há necessidade de a gente medir as palavras por uma série de razões. E aí eles olham a religião pura e imaculada, ou seja, não contaminada pelo pecado, para com Deus, essa religião pura e imaculada para com Deus, o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, que é a conduta imoral.
mentiras, roubos e toda a sorte de pecados que são conhecidos de vocês. A questão é, nós somos pecadores, quer queira, quer não somos perfeitos. Mas o homem de Deus, ele vai se esforçar de toda maneira para ter uma vida limpa. E ele pode errar, mas ele logo vai se arrepender e pedir perdão. E vai consertar a situação, aplicar o sangue de Jesus. Deus não vai imputar pecado a essa pessoa, porque é uma pessoa que tem esse zelo, como está escrito no verso 25, ou tem todo o cuidado para cumprir. Então, o pecado eu não sei se você já ouviu outros vídeos meus, mas eu considero o pecado pior do que o câncer. Porque ele destrói, como está escrito em Provérbios, ele violenta a nossa alma, que significa a nossa vida. A nossa alma violentada produz sentimentos horríveis, inveja, ciúmes, prostituições, todo tipo de imundícia, insegurança, um sentimento de insatisfação terrível, justamente porque esse pecado está habitando ali. Então, resumindo, nós precisamos nos comprometer com todo o desejo do nosso coração, aprender a palavra de Deus para agradar o nosso Pai. E aí ele pode nos usar para abençoar outras vidas. Isso que é lindo. Aquele que faz a obra de Deus, ele desfruta dela, pode acreditar. Ele será muito feliz, independente da situação. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, damos graças a Ti pela maravilhosa palavra do Senhor. Peço que o Senhor opere nestes que nos ouvem a transformação e também em seus corações nasça um desejo ardente, um desejo produzido pelo Espírito Santo de aprender e praticar a Tua palavra, porque assim terão vida e vida em abundância. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e até a próxima.